prudente, onde a ambição de um homem, aparentemente bom e justo, e a maldade cega de uma perversa mulher, os conduzem à perdição. Saiba como o ser humano pode ser levado a cometer maldades em nome de ambições e emoções incultas dentro de si. Bravura, ambição, feitiçaria, traição e morte. A ambição de Macbeth e a maldade feminina. Texto em cordel de Arievaldo Viana, com ilustrações de Jô Oliveira. Texto baseado na obra de William Shakespeare. De Eva, a primeira mãe, nasceu toda a perdição. Tentada pela serpente, persuadiu a Adão e fê-lo comer do fruto que nos trouxe a maldição. A beleza das mulheres e seu carinho materno são os dotes mais perfeitos que lhes deu o Pai Eterno, mas a perfídia de algumas pode levar ao inferno. Estudiosos de hoje têm um outro ponto de vista. Alegam que as Escrituras possuem um teor machista e que essa visão é própria de um porco chauvinista. Porém, deixando de lado nossa sagrada escritura, peguemos, pois, outro exemplo na pagã literatura, o drama de Macbeth, realidade mais pura. Essa história se passou na Escócia antigamente, foi William Shakespeare que a elegeu ao presente numa peça de teatro com desfecho comovente. A Escócia estava em guerra com o povo norueguês, e Macbeth era um cabo de bravo exército escocês. Autêntica máquina de guerra que muitas bravuras fez. O rei Duncan da Escócia, um bondoso soberano, por causa daquela revolta, sofreu grande desengano. Gente em que confiava fazia parte do plano. Não muito longe dali, alguns quilômetros distante, se reuniam 3 bruxas medonhas e horripilantes. Num vale triste e sombrio vagavam as 3 errantes. Disse a primeira megera: nossa previsão não falha. Disse a segunda: o futuro vem do fio da navalha. Disse a outra: é Macbeth quem decide essa batalha. Enquanto isso, o rei Duncan, dos filhos acompanhado, vê chegar o mensageiro, bastante ensanguentado, e a seu filho mais velho pergunta logo apressado: Malcolm, digam quem é que chega nesse momento. Responde o filho: meu pai, esse homem é um sargento. Deve ser um mensageiro que vem exposto ao relento. De fato, era um mensageiro que logo participou. Salve, vossa majestade, que o bom Deus resguardou. Venho da guerra e pretendo narrar tudo o que passou. Saiba que MacDonald, nosso cruel inimigo, autor de toda a maldade que aconteceu consigo, foi morto por Macbeth, já não lhe traz perigo. Nossos cabos, Macbeth e Banquo, são 2 leões. À frente do nosso exército pareciam 2 canhões, e lançaram os inimigos no Vale das Perdições. Com isso, o bom rei Duncan exultava de contente. Salve o bravo Macbeth, que ainda é nosso parente. Nosso primo é um herói, digno, leal e valente. Não muito longe dali, os bravos vinham chegando. Nisto, Macbeth e Banquo dos outros se afastando. Viram as 3 bruxas perversas que vinham se aproximando. Os raios riscavam o céu, os trovões rebombavam. Naquela dança macabra, as bruxas comemoravam, e as 3, numa só voz, aos reis saudavam. Salve o Dani de Gambis, bravo Dani de Caldo. Viva, viva Macbeth, o guerreiro de valor, que das costas será o futuro imperador. Banquo, que a tudo ouvia, embora um tanto assustado, vendo que seu companheiro era muito festejado, perguntou: e para mim, o que está reservado? Então a primeira bruxa logo se põe a falar: menor do que Macbeth, no presente hás de ficar, porém, no futuro próximo, teu nome é que vai brilhar. Não serás rei, é verdade, mas muitos reis gerarás, e a glória suprema um dia, digo que alcançarás.
Os teus filhos reinarão, contudo, não reinarás. Ambos não acreditavam naquilo que tinham ouvido e queriam que o futuro fosse bem esclarecido. Quando procuraram as bruxas, as 3 haviam sumido. Tânia era grande cargo dado pela realeza, equivalente a barão em distinção e nobreza, e por isso Macbeth relutava na incerteza. Dizia consigo mesmo que o Tânia de Caldor era vivo e recebia favores do imperador. Macbeth não imaginava que ele fosse um traidor. Esse Tânia de Caldor, na dita rebelião, se aliou à Noruega, cheio de má intenção, mas foi descoberto e morto por sua vil traição. 2 mensageiros do rei chegam com o passo apertado e informam a Macbeth que ele fora nomeado novo Tânia de Caldor, cargo muito cobiçado. Macbeth, fitando o banco, recordou a profecia das bruxas da meia-noite, que de fato se cumpria. Ficou então a pensar se de fato reinaria. Mas Banco, muito sensato, se limitou a dizer: Pode ser coincidência, mas também pode não ser. As bruxas são diabólicas, talvez queiram nos perder. Macbeth, mais pensativo, tentado pela ambição, acalentava tal sonho e surgiu no coração um esboço ainda leve da mancha da traição. O pensamento terrível procura afastar da mente. É quando Danco recebe na corte com sua gente. Dá-lhe título de nobreza e o trata cordialmente. O rei, perante a nobreza, exaltou-lhe a valentia, a coragem, a lealdade, a bravura e a fidalguia, e para honrá-lo ainda mais, disse que o visitaria. Macbeth então escreve uma carta, e apressado remete a sua esposa, por bom e fiel criado, contando todos os fatos que haviam se passado. No final dessa missiva, relatou a profecia das bruxas misteriosas. E contente lhe dizia que mais cedo ou mais tarde na Escócia reinaria. Lady Macbeth, com isso, exultava descontente, e a partir desse instante, seu coração de serpente engendrou a traição, que não mais saiu da mente. Dizia então: É preciso usar de persuasão, pois Macbeth, mesmo tendo a chama da ambição, não tem ódio nem maldade dentro de seu coração. A alma de meu marido possui a bondade humana e não pode alimentar uma ambição tão profana, mas a minha foi talhada por mão cruel e tirana. Macbeth parte na frente da comitiva real. Lady Macbeth, ao vê-lo, destila enfim todo o mal e o seu plano sangrento contra o marido afinal. Macbeth, arrependido, diz ter sido bem tratado, informa que pelo rei fora bem recompensado e não poderia agir como um traidor malvado. Duncan é um rei generoso e é quase meu irmão, pois além de ser meu primo, me trato com distinção. Não posso matá-lo em nome da minha torpe ambição. A mulher, enfurecida, o acusa de covardia. Diz que ele era incapaz de alcançar o que queria. Agindo assim, não verás cumprir-se a tal profecia. Macbeth era um sujeito bastante influenciável. Ferido então nos seus brios, deixou de ser razoável e resolveu apoiar aquele plano execrável. Nesse momento, o rei Duncan chega na sua morada. Era um vistoso castelo com uma bela fachada e as andorinhas faziam seus ninhos pela sacada. Dizia Duncan: Essa tarde é linda e resplandecente. Os belos raios de sol rebrilham no ocidente. Nisso, Lady Macbeth se aproxima contente. A esposa de Macbeth tinha tudo preparado. Serviu um alto banquete de caros vinhos regado. Os vapores da bebida ajudam um plano formado. Lady Macbeth, atenta, também alimentava o mal, procurando embriagar a comitiva real, dando muito vinho ao rei e a sua guarda pessoal. Nesse instante ela vê o marido se afastar e depressa o acompanha para o encorajar, dizendo: Entre em ação quando este sino tocar. Nesse instante, Macbeth escuta o sino tocar e ouve a esposa pérfida no corredor o chamar. Lady Macbeth trazia uma adaga em cada mão, dizendo: A hora é esta, vamos entrar em ação. Crave essas armas sangrentas em cima do coração. E, como ele vacilava, transtornado e pensativo, a mulher lhe ordenou, com acento imperativo: Se querem ser rei de fato, Duncan não pode estar vivo. Então, em poucos minutos, o fato foi consumado. Duncan jazia em seu leito, em sangue todo banhado, e Macbeth retornava totalmente transtornado.
Ao ver que ele trazia as 2 armas consigo, Lady Macbeth lhe diz: assim corremos perigo. Vá se recompor depressa e deixe o resto comigo. Ela mesma entrou no quarto, achou os guardas dormindo, sujou suas mãos de sangue e afastou-se sorrindo. Deixando as armas do crime, seu plano foi concluindo. Nesse instante, houve pancadas muito fortes no portão. Ela aconselha o marido a vestir o seu roupão e recolher-se em seu quarto, aguardando a ocasião. Macduff e Lennox, 2 nobres da comitiva, continuavam chamando sem ver uma alma viva. Então resolvem bater de forma mais agressiva. Nisto, chega Macbeth, fingindo ter acordado com a grande barulheira que havia provocado, afirmando que o rei Duncan ainda estava deitado. Macduff se adianta e diz que vai acordá-lo, pois o próprio rei pedira que ele fosse chamá-lo. Porém, ao entrar no quarto, sente um profundo abalo e, com a voz embargada, grita: Meu Deus, que horror! A negra mão criminosa descarregou seu furor. Há pouco ceifaram a vida do nosso rei e senhor. Lennox e Macduff ficam desorientados. Macbeth entra no quarto em passos determinados e assassina os 2 guardas, que ainda estavam deitados, e volta dizendo assim: Fiquei irado, senhores, e sem conter minha fúria, matei os 2 traidores, dentro do mesmo cenário, palco de grandes horrores. Malcolm e Dona Alban com isso se abalaram, temendo por suas vidas, do local se afastaram. Nem o cadáver do próprio pai os 2 príncipes velaram. Um partiu para a Irlanda e o outro para a Inglaterra. Malcolm, o legítimo herdeiro, se a memória não erra, partiu atrás de socorro, distante de sua terra. Porém todos condenaram a precipitada ação e os 2 foram acusados da mais torpe traição. Macbeth foi aclamado o novo rei da nação. Os filhos eram suspeitos da morte do soberano. Macbeth, dessa forma, consolidou o seu plano, e assim ocupou o trono, porém tornou-se um tirano. A primeira providência que o malvado tomou foi a chamar 2 assassinos, e ele mesmo tramou a morte do nobre Banquo, pois das bruxas se lembrou. Pode o leitor perceber que de agora em diante, a mulher de Macbeth, que fora tão atuante com a sua subida ao trono, virou coadjuvante. E Macbeth, que agia vacilante e temeroso, tornou-se um assassino arrogante e presunçoso, mas usando a falsidade, fingia-se amistoso. Naquela noite sombria, um novo crime ocorreu, pois Banquo foi atacado, durante a luta morreu. Porém, seu filho querido montou num potro e correu. Macbeth, atormentado, foi para a sala de jantar. Muitos nobres e barões já estavam a esperar, mas o fantasma de Banquo ocupava o seu lugar. Macbeth, ao avistá-lo, não pôde conter um grito. Vai-te daqui, Satanás! Fora, fantasma maldito! Os convivas, assustados, acharam aquilo esquisito, pois o fantasma de Banquo só ele podia ver. Porém, Lady Macbeth chegou para o socorrer, dizendo que é uma doença que há tempos o faz sofrer. Macbeth, preocupado, dizia intransigente que não teria sossego depois daquele incidente, e as bruxas da meia-noite queriam ver novamente. Macbeth se aproximava e põe-se a interrogar. As 3 invocam espíritos das trevas para falar. Cuidado com Macduff, a voz mandou tomar. A segunda aparição, que da primeira era irmã, lhe disse: Tenha cuidado! Se a floresta de Birna até do Zinani for, não verás outra amanhã. Disse Macbeth consigo: Floresta não se desloca, pois somente os animais podem deixar sua toca. Uma das bruxas malditas, o terceiro espírito evoca. Então, a terceira voz afirma que nenhum ser nascido de uma mulher em luta o pode vencer. Enquanto isso, Lennox e Macduff e outros nobres reunidos viam a mão de Macbeth nos tais crimes ocorridos, mas com medo do tirano já se julgavam perdidos. Notaram fundos indícios de sua culpa evidente e Macduff, exaltado, numa medida imprudente, parte para a Inglaterra, mas não leva a sua gente. Encontrar-se com Malcolm, filho de Duncan, é seu plano, mas deixa a família exposta à fúria de um tirano. Macbeth manda matá-los do modo mais desumano. Então, Malcolm e Macduff recrutam um exército em pouco menos de um ano e marcham para a Escócia para depor o tirano.
no momento oportuno, pois era esse o seu plano. Longe dali no castelo, a rainha alucinada falava durante o sono e andava muito agitada, revelando os segredos da consciência pesada. Mas voltemos a Birnam. E aos fatos relatados, Malcolm e seus guerreiros partem para a luta animados, cortam galhos da floresta para seguir camuflados. No castelo de Unsinami, chega um guarda assustado. Por essa forma dizendo a Macbeth: Meu senhor, que coisa estranha nosso exército está vendo. A floresta de minha irmã de fato está se movendo. Cala-te, cão mentiroso. Tu estás embriagado? Diz o guarda. Majestade, suba na torre apressado e poderás constatar o tudo que foi relatado. Nisso, alguém me informa que Lady Macbeth, trancada numa alcova muito escura, levou o veneno consigo num acesso de loucura, dizendo que iria apagar seus crimes na sepultura. O exército rebelde do castelo se aproxima. Macbeth, determinado, ao encontrar Macduff, revela seu pensamento, fiado na última profecia, e ali mesmo os dois travam o combate mais sangrento e Macduff esclarece seu engano no momento. Tirano, fique ciente que agora estás perdido, e nessa rude batalha a golpe será vencido. De minha mãe fui tirado bem antes de ter nascido, num parto cesariano foi que vi a luz do mundo. O negro destino de Macbeth já havia sido traçado, pois o bravo Macduff, num golpe firme e ousado, prostrou o tirano morto e o reino foi libertado. Malcolm, herdeiro legítimo, subiu ao trono. Afinal, Macbeth e sua esposa, que só praticaram o mal, foram espiar os seus crimes na profundeza infernal. Aqui termina o relato, repleto de maldições, ira, bruxas, caldeirões. Eis o drama do ingrato, vil traidor, insensato, assassino sem mistério, levado pela mulher, arruinou a própria vida. O salário desta lida vale o que o homem fizer. Malcolm, diga quem é que chega nesse momento. Porém, deixando de lado nossa sagrada escritura... Desculpa. Tô travando muito. Obrigada.